Negócio com o magnata grego dando ruim, Gabriel. Reviravolta que ninguém esperava. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre a rescisão de contrato do Zubeldia que tá dando aí o que falar. Vamos falar também sobre compra definitiva de jogador no São Paulo e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha? Vamos embora para mais um vídeo. Sexta-feira de treino no CT da Barra Funda. São Paulo se preparando aí para a volta do Campeonato Brasileiro. Comentamos no primeiro vídeo do dia. No primeiro vídeo a gente comentou com vocês sobre o jogo treino que iria acontecer hoje, né, na verdade era hoje ou amanhã, né, mas acabou que foi hoje realmente aí o jogo treino, tá, do time principal do São Paulo com o time sub-20 do São Paulo, tá? A gente teve esse jogo aí, rapaz, e foi um massacre, olha aí, com 3 gols de Neno, 2 do volante Alisson e 1 do Marcos Antônio. O São Paulo venceu o time sub-20 por 6-0 no jogo treino no CT da Barra Funda nesta sexta-feira, tá? Então foi 6-0 aí o jogo, tá? Eu até brinquei de manhã, né, rapaziada do time principal, não vai perder não, né, rapaz? Porque sempre quando tem pré-temporada, por exemplo, né, quando os times voltam de férias, né, os clubes, né, cara, é natural, né, os clubes jogarem aí contra equipes de base, né, para um time principal para jogar com as categorias de base. E diversas vezes já aconteceu dessa informação. A última vez foi o Santos, se eu não me engano, né? O Santos perdeu pro time sub-20, né? Isso acontece aí, né? Vira meme nas redes sociais, né? A gente tem que comentar, rapaziada do time principal, não vai perder pro sub-20, não, senão vai ficar feio, hein? Acabou que foi 6-0 aí, sem dó nem piedade, no treino dessa sexta-feira, no jogo treino, tá bom? No trabalho, o técnico Crespo utilizou diferentes formações em cada tempo, testou algumas variações e teve a primeira oportunidade de observar melhor o grupo em situações de jogo nesse seu retorno ao São Paulo, tá? Então ele testou escalações diferentes, né? 2 tempos ali normal, testou variações, fez mudanças, tá? O clube, aí o São Paulo, não divulgou as escalações utilizadas pelo Crespo, tá? E pelo Alan Barcelos do Sub-20, né? Então foi o time do Crespo e o time do Alan Barcelos. A gente não sabe quais escalações, as mudanças, o que ele fez ainda, né? Falando taticamente, em questão de escalação, a gente não sabe. O São Paulo só divulgou o placar, né? E quem fez os gols aí realmente, tá? Não teve nenhuma notícia em relação a detalhes da parte tática, de escalação, não teve nada, tá bom? Só que foi 6-0 aí mesmo, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre o Lucas e o Ferrinha, tá? Que ainda seguem fazendo seus trabalhos aí, né, cara, de transição. Os atacantes Lucas Moura e o Ferreirinha seguiram com o processo de transição e mais uma vez treinaram com bola no gramado. Primeiro, os dois fizeram um exercício de posse de bola que serviu como um aquecimento para os atletas da base que participaram do jogo treino. E na sequência, um complemento de trabalho físico. O Luiz Gustavo cumpriu também o seu cronograma de recuperação de um tromboembolismo pulmonar, com atividades ainda sem impacto no campo, né? Que é aquele negócio que a gente faz, talvez atividades aí mais leves físicas, né? Ele não treina com o elenco, não tem nenhum tipo de contato físico ali com os jogadores, já no treino mesmo, então é uma atividade aí sem impacto no campo, tá bom? Essas aí foram as atividades, né, que os jogadores fizeram e hoje, além do jogo treino que teve contra a equipe sub-20 do São Paulo. O São Paulo está bem mal no Brasileiro sub-20, né, que é a principal competição de base, né, tirando a copinha, né, mas falando do calendário ali que a gente tem durante todo o ano, né, o Brasileiro é o principal e o São Paulo tá mal. Perdeu pro Juventude o último jogo. Aí, né, então você pode estar mal no Brasileiro, aí foi jogar com o time do São Paulo no jogo treino, tomou 6 do time principal, né? Enfim, vamos seguindo aí, rapaz, e bora falar aí sobre o Marcos Antônio. Tivemos aí na semana passada o São Paulo confirmando, né, anunciando a extensão do empréstimo do Marcos Antônio com o São Paulo. Lembrando que é a extensão do empréstimo, né? O São Paulo não comprou ele de forma definitiva ainda, mas deve comprar. Segundo o Éder Trasquini do UOL, o Marcos Antônio tem um valor de compra fixado em 4 milhões e 200 mil euros, tá? Que se você for converter hoje, dá 26 milhões e 700 mil reais. Aí tem uma meta aqui, tá? Que é bem fácil, bem tranquilo dele bater para o São Paulo comprar ele de forma definitiva. Se o Marcos Antônio entrar em campo 5 vezes em 2026, o São Paulo será obrigado a adquirir o jogador. Então, se ele jogar 5 jogos em 2026, entrar em campo 5 vezes, o São Paulo vai ter que comprar
ele aí por 26 milhões e 700 mil reais, tá? Aí você fala, pô, Gabriel, mas essa cláusula é bem fácil, né? É bem fácil. Só que tem um motivo para ser bem fácil, tá? Esse é a segunda, já é o segundo empréstimo do Marcos Antônio com São Paulo, né? O primeiro ele veio ano passado, né? E acabou o contrato de empréstimo no dia 30 de junho, acabou. E agora ele está no São Paulo já com o segundo empréstimo aí, que também é de uma temporada até junho de 2026, né? Então, tipo assim, nesse primeiro empréstimo que ele teve no ano passado, né, do ano passado para cá, o Marcos Antônio não bateu as metas de venda. É sempre bom a gente deixar isso claro, tá? O Juan e o Marcos Antônio, ambos tinham metas, né? Ele se jogasse tanto número de jogos por tanto tempo, o São Paulo seria obrigado a comprar. Nenhum dos dois bateu, né? Então, uma das questões aí pro São Paulo conseguir empréstimo do Marcos Antônio foi, ó, a Lazio falou o seguinte: emprestei para vocês ano passado, ele não bateu as metas, então, nesse novo empréstimo, vamos colocar aqui umas metas mais fáceis para ele bater, porque senão o Palácio fica ruim. Pô, empresta o jogador, não bate a meta de compra, né? Aí depois empresta de novo e se ele não bater a meta de compra. Então, essa meta de compra aí foi bem facilitada por 5 jogos só, justamente, cara, para ser fácil para bater, porque senão fica ruim para Palácio, né, cara? Aí chega no ano que vem, pô, o Marcos Antônio de novo não bateu as metas. Aí vai fazer o quê? Estender outro empréstimo, né? Então, fica ruim até Palácio, né, que quer vender o jogador, então essa meta aí de 5 jogos só, né, cara, que ele tem para bater ano que vem, com certeza vai ser batido, né? Até porque o contrato de empréstimo dele é até o dia 30 de junho. Então ele tem até, irmão, a metade do ano que vem, né? No caso, foi em 2026, ele tem a metade do ano inteiro para jogar 5 jogos, né? Então ele vai ser comprado aí pelo São Paulo ao fim do empréstimo, né, cara? Isso aí é bem fácil, tá? Vamos mudar de assunto agora. E falando em empréstimo, a gente teve aí o São Paulo emprestando aí o Moreira, lateral direito, para o Porto, né? Que foi uma daquelas questões para facilitar a vinda do Wendel e não sei o que lá, a torcida ficou pé da vida. E o Moreira, tá? Ele deu uma entrevista aí pro Globoesporte.com, tá? E ele falou, rapaz, sobre a situação dele no São Paulo, né? Porque não sei se posso falar que foi polêmica, né? Porque teve aquele jogo contra o Cruzeiro, que ele faz um jogo muito ruim no primeiro tempo, e ainda no primeiro tempo ele pede para ser substituído, entendeu? Pede para ser substituído e ele é substituído. Depois, no dia seguinte, ele faz exame e não tinha sido constatado nenhum tipo de lesão. Aí saiu várias informações que o Zubeldia ficou puto aí com isso, porque achou que ele estava dando migué. Pô, o cara pediu para substituir no primeiro tempo, se aqui nem teve lesão, teve isso, tá? Aí primeiro tem aqui o Moreira no GR falando sobre minutos, que ele buscava aí tem agora no Porto. Abre aspas aí pro Moreira. Eu vim para cá em busca de mais minutos. Consequentemente, o objetivo foi concluído. E que se mantém assim. Não tem muito o porquê de eu não ter jogado no São Paulo, ou de eu ter jogado pouco. Tem fatores externos no São Paulo, como tem em qualquer outro lugar. Estou feliz porque aqui realmente tem dado certo. Estou tendo minutos, muitos minutos, e também com boas atuações. Isso também é relevante. Acho que essa foi a principal finalidade pela qual eu vim para cá. E tem sido muito bem feito, fecha aspas aí para o Moreira, né, falando sobre ter minutos, né? Aí né, um ponto que é importante que ele fala, não tem nenhum motivo, né, para ter jogado pouco no São Paulo. Ele disse que no São Paulo tinha, como é que é o nome da palavra que ele usou? Tem fatores externos como tem em qualquer outro lugar, né? Foi o que ele colocou dessa forma aí, tá bom? Aí tem um ponto que o Gé coloca, que é justamente a questão que eu comentei do jogo contra o Cruzeiro, porque a partir disso, do jogo contra o Cruzeiro que aconteceu, ele quase não jogou. O Moreira foi substituído, tá? No primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, em junho, tá? Do ano passado. Aí, ainda no banco de reservas, quando ele foi substituído, ele iniciou um tratamento local. O Zubeldia, porém, ficou contrariado porque acreditava que o jogador tinha condições de continuar no jogo. Então é isso, pediu para ser substituído, né? O Zubeldia achou que ele tinha condição de continuar, que ele não tinha que ter saído, né? Ele pediu para ser substituído. No dia seguinte fez exame e não tinha nada, tá? Essa aí foi a grande questão. Aí foi perguntado aí pro Moreira sobre essa situação que aconteceu no jogo e sobre a relação dele com o Zubeldia, que ele falou que não tem nenhum tipo de problema com o técnico. Abre aspas aí o Moreira. Na realidade, eu nunca tive nenhum problema com o Zubeldia. Sempre fui profissional o suficiente. E isso eu ouvi dele. Eu sempre fui profissional em tudo que eu fiz. Querendo ou não, eu aprendi muito com ele no dia a dia. Especificamente sobre o jogo contra o Cruzeiro, que disseram que eu não tinha uma lesão, isso não corresponde.
eu realmente tive uma lesão ali. Eu não sei se isso causou uma divergência ou alguma coisa. Eu só sei que eu realmente não tinha condições de jogo. Já no jogo, no dia do jogo contra o Cruzeiro, eu já tinha uma lesão. E eu realmente fui e tentei corresponder. Acabou que não aconteceu. E de uma forma natural. Com qualquer atleta isso acontece. E da minha parte, isso não gerou nenhuma divergência. Continuei trabalhando firme. Obviamente, eu não estava feliz, isso é fato. Mas continuei trabalhando firme. Não desanimei, não deixei de fazer nada. Em nenhum momento tive algum tipo de vaidade referente a isso. Falei que eu ia me recuperar, voltar para o campo. Sempre foi a minha mentalidade nessa fase em que eu estava passando. Agora, se isso acabou consequentemente fazer com que tomasse outra decisão a meu respeito, eu não sei, fecha aspas aí para o Moreira. Isso aqui é um pouco curioso que ele fala, que me chamou a atenção, que ele afirma ainda, né, que ele fez os exames no dia seguinte na lesão. Ele falou que tinha uma lesão ali, né, mesmo com fazendo exame e no exame não detectado uma lesão, ele diz aqui, né, que teve uma lesão. No dia do jogo, né, no dia do jogo contra o Cruzeiro, ele já estava machucado e mesmo assim foi pro jogo. Segundo é o que o Moreira fala aí, mas no exame acabou que não deu nada. Ele fala, ó, isso aí, irmão, pra mim não tem nenhum tipo de vaidade, né, não mudou nada, não tive nenhum tipo de divergência com o Zubeldia por causa disso, da minha parte, né. Ele falou, se o Zubeldia aí tomou outra decisão, né, em relação a isso, aí já não é com ele, né. E assim, claramente, cara, as coisas em relação ao Zubeldia e o Moreira mudaram depois daquilo, porque depois que aconteceu esse episódio contra o Cruzeiro, ele jogou muito pouco, né, muito pouco aí, e acabou que foi emprestado aí, né, cara, para facilitar a vinda do Wendel, e ele tá jogando lá, lembrando que, tá, ele tá jogando aí no Porto B, tá, ele tá jogando no time principal do Porto, ele tá aí jogando no Porto B, né? E vamos ver se o Porto vai comprar ele, né? 2 ou 3 milhões de euros que tem no contrato de opção de compra, não, outro valor também vergonhoso que é o do Moreira. E ele tá lá do Porto B e tá bem, né? Enfim, boa sorte aí e eu espero de verdade que o Porto não compre ele, né? Porque é um valor ridículo, que não vai mudar a situação financeira do São Paulo em nada e que ele volte aí porque é um jogador bem talentoso e bem promissor que a gente tem, apesar das condições físicas que ele teve muita lesão no São Paulo. Tem que ser lembrado isso aí também, né? Lá ele tá conseguindo jogar com regularidade, né? Joga muitos jogos, muitos minutos, né? Pô, tem jogo lá que ele é até capitão do time, então, apesar de ser o Porto B, lá fisicamente ele tá conseguindo jogar, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre a situação do magnata grego, do Evangelos Marinakis, porque o negócio é o seguinte, rapaziada. Aconteceu uma situação aqui, tá, que chamou a atenção aí de todo mundo nas redes sociais, tá? Quem trouxe a informação aqui, tá, foi o Medeiros, né, com o Botafogo, né, canal do Medeiros, né? Ele botou aqui, ó. O Marinakis está negociando com o John Textor a possibilidade de investir nas categorias de base do Botafogo, possivelmente na captação de jogadores. Esse negócio está acontecendo junto do acerto pela ida de Jair ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que é o time do grego. E chamou a atenção, né, em 2 pontos. Primeiro que o Botafogo comprou o Jair, que é o zagueiro do Santos, né, foi por 14 de euros, né, foi 12 milhões fixos e mais 2 em metas. E o Botafogo vendeu o Jair para o Nottingham Forest, que é o time do grego, por 12, né? Então, tipo assim, o mesmo valor ali, né, é basicamente que comprou do Santos. Lembrando que o Botafogo pagou pro Santos 12 mais 2 em metas, né? Então pode ser que chegue a 14, né? Então, pô, tu compra um jogador por 14 e vende por 12, sendo que o jogador valorizou. Então, muitos torcedores do Botafogo ficaram pé da vida, né, cara? Tem uma polêmica aí, né, na comunidade do Botafogo, vamos dizer assim, porque o Textor comprou um jogador por um valor e vendeu por um valor mais barato. O que realmente chama atenção e é muito estranho, né? Aí foi essa informação que o Textor e o Marinakis estão aí conversando, né, cara? Discutindo aí sobre a possibilidade dele investir nas categorias de base do Botafogo, que é exatamente, né, cara, o negócio que o São Paulo tinha aí, ou tem, né, com o Marinakis aí, para fechar parceria. Já comentamos aqui muito sobre isso, né, cara? Tem meses aí já que tem esse negócio do Marinakis com o São Paulo. Aí, tipo assim, isso é estranho, né? Pô, como assim? O cara tá conversando com o São Paulo, negociando, tinha até lá uma carta de intenção que tinha assinado e tudo mais. E agora? Ele pode fechar uma parceria com o Botafogo, com o time? Como é que fica isso aí? Em relação ao São Paulo especificamente, a gente não tem nenhuma informação
de que a parceria melou, deu ruim, nada do tipo. O blog do São Paulo, tá, colocou o seguinte em relação ao São Paulo e a parceria com o Grêmio. Não tem nenhum indício de cancelamento ou desistência neste momento, tá? Então, pelo lado do São Paulo, tá? Não tem nenhuma informação, tá? De que, nossa, ele vai desistir do negócio, ele vai cancelar aquela carta de intenção que ele assinou com o São Paulo, né? Que nem pode cancelar também, né? Porque tem cláusula lá, multa e tudo mais. Então, por parte do São Paulo, tá? O São Paulo não sabe nada, né? Que ele quer cancelar, que vai melar, não tem nada disso, tá? Pelo menos por enquanto. O que chama a atenção mesmo é essa informação aí que o Medeiros trouxe. Ele é bem informado sobre o Botafogo e de que o Grego está negociando ainda, conversando com o Textor para investir na base do Botafogo. Então, essa informação que o blog do São Paulo traz é importante, que não tem nenhum tipo de desistência por enquanto, mas essa informação do Medeiros chama a atenção e põe uma pulga atrás da nossa orelha aí. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Segundo o Arnaldo Ribeiro, o Zubeldia está no Brasil para negociar sua rescisão com o São Paulo. Isso aqui é importante. A informação de uma rescisão amigável não foi bem aceita pelo Zubeldia, que ainda negocia a sua saída do São Paulo. Enquanto isso, o Crespo não pode ser inscrito no bid da CBF. Comentamos sobre isso de manhã, tá? Então a informação que o Arnaldo Ribeiro trouxe, 2 pontos. Ele está no Brasil para negociar a rescisão. E o principal, a informação de uma rescisão amigável, né, não pegou bem aí, né, e não foi bem aceita pelo Zubeldia. Só que tem aquele negócio, cara, demitiram ele ou ele pediu para ir embora. Porque a informação que tinha é porque ele pediu para ir embora. Se ele pediu para ir embora, ele tinha que abrir mão de parte de alguma coisa para receber. Né? Não dá pro cara, quero ir embora, e o São Paulo ir lá e pagar todo o valor que ele tinha para receber do contrato. Não dá, né? Então vamos aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.